Boa noite! Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do desafio Aumente Sua Extensão Vocal em 7 dias. Como o Rodrigo bem disse aí, a aula promete, porque vamos falar de tom e de tonalidade, coisas que são super importantes para o cantor, inclusive para criar a interpretação do cantor. Vou falar disso logo mais. Bom, vamos lá. O que é tom? Na música, o tom se refere às 12 notas musicais. Vocês já conhecem essas notas. Por exemplo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. São notas musicais. E aí, eu tenho dó sustenido, tenho ré sustenido, tenho fá sustenido, mas eu também tenho mi bemol, si bemol. Vocês já ouviram esses nomes, certo? Então, ó, tenho as brancas, né? Que vai lá embora. E tenho as pretas também. Certo? Então, quando eu tô falando de tom, eu tô falando que isso aqui é um tom, isso aqui é um tom, isso aqui é um tom, isso aqui é um tom. Cada notinha dessa é um tom diferente. Por exemplo, essa aqui chama dó, essa aqui chama dó sustenido ou ré bemol, essa aqui chama ré, essa aqui chama ré sustenido ou mi bemol. Cada uma dessas notas é um tom, certo? Então, quando eu falo de tom na música, eu estou me referindo a frequências, a notas musicais, certo? Só que aí, olha só, é importante a gente saber que na música, às vezes, a gente emprega essa palavrinha tom de uma forma um pouco equivocada. Eu posso virar para você e perguntar assim: que tom que você canta essa música? Essa perguntinha, em qual tom você canta essa música, ela não é tão correta. Porque lembra que quando a gente está falando de tom, a gente está falando das notinhas, de cada notinha. Quando a gente canta alguma coisa, a gente canta vários tons, porque tem várias notas. A gente não canta uma melodia pá, 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 uma nota só, né? Rarararara. O correto mesmo não seria a gente dizer que tom você canta tal música. Seria, na verdade, correto a gente perguntar em que tonalidade você canta tal música. O que é tonalidade? Quando eu estou falando de tonalidade, eu estou falando de um sistema. Imagina isso aqui, ó. Eu tenho um eixo e em volta desse eixo eu tenho um círculo. Então, isso aqui é um sistema chamado tonalidade. Quando eu pego esse eixo e eu mudo ele de lugar, o sistema todo muda de lugar também. Então, é isso que acontece quando eu mudo as músicas de tom. Se eu mudo o eixo de lugar, ou seja, se eu mudo a tonalidade, todo aquele sistema vai mudar de lugar junto. E aí eu vou para outra região. Exemplo prático para ficar claro. Eu vou pegar alecrim dourado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Então, eu estou dentro de uma região. Agora eu vou mudar a tonalidade. Eu vou fazer agora em Fá maior. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Percebe que à medida em que eu alterei a tonalidade, eu alterei a região em que eu estava cantando. Vou alterar de novo, ó. Vou fazer em dó maior agora, na tonalidade de dó maior. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim.
Percebe que ao mudar de novo, eu alterei de novo a região? Então eu posso cantar, tocar uma mesma música em várias tonalidades diferentes. Sim, isso vai mudar a região em que eu vou cantar. Mas por que isso é importante para mim? Isso é mega importante. Porque à medida em que eu mudo a tonalidade, eu mudo a região da voz. Eu posso fazer de acordo com a tonalidade que eu cante mais na região dos graves, ou que eu cante mais na região dos agudos, ou que eu cante numa região intermediária da minha voz. A tonalidade vai definir praticamente tudo que o cantor vai fazer. É importante que a tonalidade caiba dentro da nossa voz. Isso é fundamental. Se eu escolho uma tonalidade que está fora da extensão da minha voz, eu não vou dar conta de cantar. Não existe um único tom para mim. Isso aqui é maravilhoso, né? Porque muita gente entra em contato comigo e fala: eu quero descobrir qual é o meu tom. Para! Não existe isso. Você nunca vai descobrir qual é o seu tom. Por quê? Primeiro que você canta vários tons numa mesma música. Lembra? São várias notas diferentes. Segundo, que cada canção você vai poder ter essa flexibilidade de transpor para várias tonalidades diferentes, até encontrar aquilo que você quer cantar, né? Então, para encontrar o melhor tom em cada música, você tem que testar. Olha só, vou testar em Lá maior. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, foi meu amor que me disse assim, assim que a flor do campo é o alecrim. Ficou bom, tá confortável, consigo cantar todas as notas, minha voz tem brilho, tá massa. Porém, eu queria deixar essa música mais taciturna, assim, tipo mais fechadinha, sabe, mais escurinha. Eu queria valorizar nessa música os graves da minha voz e não tanto os agudos da minha voz. Vamos mudar de tom, então? Ou seja, vamos mudar de tonalidade? Vamos. Então eu vou baixar o tom, tá? Ao invés de fazer em Lá, vou abaixar 2 tons, vou fazer em Fá. Vou ficar aqui. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Eu gostei. Olha, ficou mais grave, ficou desse jeitinho assim que eu queria, sabe? Mais intimista, mais fechadinho. E aí eu posso olhar pra isso e falar assim: não gostei não. Na verdade, eu queria brincar lá com a ideia dos agudos, sabe? Tô estudando agudo com a Manu, agora eu tô querendo testar os meus agudos. Vamos testar os agudos? Então vamos. Então eu vou subir. Vou fazer aqui. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era o alecrim. Percebe que é a mesma canção. Mas à medida que eu mudei a tonalidade, mudou completamente a interpretação. E aí, a galera pega os tons originais e vai cantar. Pelo amor de Deus, não façam isso, galerinha, tá? Então, a partir de agora, pega uma canção e testa. Mas eu entendi, achei lindo, me libertei, porque, cara, olha só, eu pego uma música e eu posso escolher, né? Se eu vou deixar num tom mais agudo, mais brilhante, ou se eu vou deixar num tom mais grave, mais fechadinho, ou se eu vou, sei lá, deixar mais ou menos no meio termo. Eu posso escolher. Olha que liberdade, galerinha, ser cantor de música popular, não é não? Fala a verdade. Você entra lá no Google e digita aplicativos que mudam música de tom. Aí você tem lá uma porrada de aplicativos em que você pode colocar o playback lá dentro,
subir o tom, baixar o tom, subir o tom, baixar o tom, até você escolher um lugar que você fala assim, nossa, olha que legal, isso aqui funcionou, isso aqui é top. E aí você ainda pode salvar essa harmonia, né, essa música, esse playback alterado, para que você possa cantar. Olha que maravilha! A partir de agora, acabaram-se as desculpas, tá? Acabaram-se as desculpas. Lembrando. Para com esse negócio de qual é o tom da minha voz. Tem um único tom para mim. Abandona essa vida aí, tá? Do mesmo jeito que você vai abandonar a vida de cantar tudo no tom original. Certo? Na tonalidade original. Ai, gente, a gente é chique, a gente fala tonalidade. A gente fala tom, na verdade, porque é mais simples, né? Ao invés de falar que tonalidade você canta, a gente fala que tom você canta. É muito mais... É mineiro, né? Sabe aquela coisa do mineiro que fica comendo as palavras pra ficar mais fácil? Então, é isso aí. E aí, ó, lembra que eu disse pra vocês, lá na aula de classificação, que a gente destruiu a ponte da classificação vocal. E a aula de tom e tonalidade era construir a ponte, reconstruir uma ponte importante. Então, o nosso caminho aqui é cada vez mais treinar nossa voz para quê? Para ter saúde vocal, para ter condicionamento, para ter extensão vocal, né? Para quê? Para que nós possamos pegar todo esse instrumento, toda essa gama de infinitas possibilidades e brincar com isso na música. Então, a proposta que está sendo feita aqui é que a gente brinque com a nossa voz, certo? Então, é isso, ó. Beijão para vocês, bons estudos e até amanhã na aula de músculos intrínsecos da laringe. Venham com papel e caneta, certo? Até já!